E o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele fala conosco e Ele prepara para nós, obrigada, Ele prepara para nós momentos incríveis. E como nós estamos falando, estávamos declarando aqui neste momento, deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz, abre os meus sentidos, abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos, porque é isso que nós precisamos, porque muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas aquilo que nos impede de receber o que Deus está falando, de entender o que Deus está falando, é porque os nossos ouvidos estão fechados. É porque os nossos sentidos, o nosso discernimento, ele não está alinhado com o Espírito Santo de Deus. Mas nós declaramos isso, nós pedimos para que o Senhor abrisse os nossos ouvidos, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Então esteja atento a tudo aquilo que o Senhor irá dizer ao teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nós hoje iremos dar início a uma nova série. Glória a Deus. Essa série ela já está sendo bem profética, porque um monte de gente não veio hoje, infelizmente, por questões de saúde, que nós sabemos. E o nome da nossa série é Uma Casa de Cura. Então eu quero dizer para você que ficou em casa, que está doente, devia estar aqui, que você ia ser curado. Mas tá bom, né? Em nome de Jesus eu creio que vai te alcançar aí na sua casa. E nós iremos começar falando de um texto, talvez conhecido por uns, não tão conhecidos por outros, mas eu quero ser bem breve, porque eu quero realmente te entregar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. 2 Reis 5, eu vou ler com vocês. Eu não sei se nós temos a mesma versão que eu passei para o pessoal da mídia, não, né? Mas não tem problema, vocês acompanham dali e vai dar tudo certo. Então eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitórias à Síria. Ele era um herói valente, porém, fala assim, porém, ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: o portador dessa carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: o rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra. Por acaso sou Deus, com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Porque este homem procura um motivo para nos atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel tinha feito, tinha rasgado as suas roupas, e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: ó rei, não é preciso toda essa aflição, mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes na água do rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo, mas não. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa mais difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Porque o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta, foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Amém? Vocês estão aí? Estão comigo? Então, glória a Deus, vocês já sabem
quando vocês ouvirem algo que o Senhor falar ao coração de vocês, glorifiquem ao nome do Senhor, amém? Nós lemos aqui sobre Naamã. Naamã, como nós vemos já direto do texto, ele era conhecido como um grande comandante, uma pessoa de respeito, mas existia um porém na sua história, como você mesmo repetiu comigo, existia um porém. Existem momentos em que Deus nos chama, porque apesar das nossas vitórias, apesar das nossas questões, apesar do nosso status, apesar até mesmo do nosso reconhecimento, existe um porém na nossa caminhada. E esse porém é algo que o Senhor deseja tratar na minha e na sua vida. E eu creio que o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, não só para um culto, não só para um momento de comunhão, mas para que Ele possa tratar conosco sobre o nosso porém. Amém? Então aquele homem, ele tinha um porém. E qual era o porém dele? A lepra. E o que acontece? A lepra, se vocês já leram outras histórias da Bíblia, talvez se aprofundaram em algumas histórias da Bíblia que dizem sobre a lepra. A lepra fazia com que as pessoas se afastassem de outras. A lepra evitava, não permitia com que as pessoas tivessem comunhão entre si, porque elas eram vistas como pessoas que eram incapazes de estar no meio de outras, porque a lepra era contagiosa, ou seja, ninguém queria estar perto, ninguém queria ter contato com esse tipo de pessoa. É tipo quando você sabe que alguém... Na nossa época, vamos abrir aqui uma polêmica. Na minha época mais nova, não é que eu sou tão velha assim, porém também sou jovem para ser velha e velha para ser jovem, a gente está ali. Mas tinha piolho. Gente, ninguém mais hoje tem piolho, né? O piolho, ele entrou em quê? Em extinção. Não tem mais piolho. Mas quando você estava sabendo que alguém tinha piolho, a mãe fazia o quê? Meio quilo de gel na cabeça. O cabelo era preso tanto que você ficava até meio oriental assim. Não sei na sua casa, mas na minha funcionava assim. E você ficava, amiga, tudo bem, mas não precisa de um abraço hoje, né? Porque você sabia que tinha alguma coisa ali que podia pular ali pra você e você não estava querendo. Nos dias de hoje, que o pessoal tá mais Nutella, a gente ainda vê o quê? Como é o nome do negócio? Conjuntivite. Você viu a conjuntivite ali, você sabe que o negócio também, né? Deu uma coçadinha, vai cumprimentar, a gente não precisa se cumprimentar assim também. E tá tudo certo. Então era mais ou menos isso, porém um nível muito mais alto, uma coisa muito mais intensa era a lepra. Era essa questão de ninguém querer estar perto. Você não tinha comunhão porque essas pessoas sabiam que poderiam contagiar outras. E mesmo que elas não soubessem, as outras pessoas já não queriam o contato. Esse era um grande ponto na vida dessas pessoas que tinham lepra. Então, a gente pode olhar nesse texto que dentre tantas limitações que uma pessoa com lepra poderia ter, nós vemos que existia um nível muito alto, um protocolo que a própria lepra trazia e essa pessoa tinha que respeitar. E talvez hoje, trazendo para o nosso contexto, talvez hoje você se sinta assim, no sentido de que você tem as suas vitórias, você tem uma posição de respeito, talvez você sinta que sempre você está tendo que lidar com algo que te afasta de propósito, que te afasta de pessoas, que te exclui de situações, que te exclui da igreja, que te exclui do ambiente familiar, coisas que você enxerga como limitantes na sua vida. É como se você tivesse se tornado ou até mesmo criado um novo personagem com base naquilo que fizeram com você. Mas o Senhor, Ele nos chama para um novo momento. O Senhor nos chama para um lugar onde Ele nos diz: eu não te criei assim, eu não te fiz assim. Então você não precisa sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? E talvez você pode até virar para mim e falar: pastora, mas eu nasci assim. Eu sou desse jeito e é assim mesmo. E talvez eu vou te dizer uma coisa, talvez seja verdade. Você tenha nascido assim, com esse temperamento, com esse jeito, dessa exata maneira. Mas isso não significa que você deve permanecer assim. Nós muitas vezes nos apegamos ao fato, hoje é muito legal e vocês sabem que eu falo muito sobre a questão dos temperamentos e tudo mais, mas isso é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, porque o temperamento ele não deve ser uma base para a gente evitar as nossas mudanças. O meu temperamento é tal e por isso que eu sou assim, está explicado. Mas em nenhum momento o Senhor disse para você que você não poderia mudar, que você não poderia ser transformado. Ok, você sabe que existe um ponto, eu sou tal temperamento, no meu caso eu sou sanguínea, então pensa só que loucura. Então eu sou um furacão de emoções e de sentimentos, então se eu já sei que esse é o ponto, eu já sei onde eu vou orar.
Eu já sei onde eu vou estar atenta. Eu já sei onde eu vou tomar cuidado. Eu não vou usar disso como uma muleta para justificar as minhas ações. Pelo contrário, eu vou usar isso já como uma informação que eu tenho, sabendo então como pedir ao Senhor, aonde pedir ao Senhor, aonde tomar cuidado. Vocês estão conseguindo me entender? Então, nós não podemos nos apegar ao fato de que nós nascemos assim. Nós nascemos assim, porém nós podemos mudar. E, além disso, muitas vezes você não nasceu assim. Muitas vezes o que aconteceu é que você passou por tantas coisas na sua vida, que essas coisas foram te fazendo se tornar quem você é hoje. Às vezes você olha para você e você fala, meu Deus, eu nem era essa pessoa. Nossa, quando eu lembro de mim, há tanto tempo atrás, eu era uma pessoa comunicativa, eu era uma pessoa que gostava de estar no meio de pessoas, eu era uma pessoa assim, uma pessoa assado. E aí hoje não, hoje eu nem gosto de pessoas, para falar bem a verdade. Se eu pudesse, moraria num mundo sem pessoas. E você fala, não sei o que aconteceu no meio do caminho. Talvez de bate pronto você não saiba, mas se a gente começar a conversar sobre a sua história, talvez você enfrentou muitas frustrações, desilusões, decepções, muitas feridas no qual foram te fazendo enxergar que viver com pessoas não é tão bom. Então foram situações que foram te moldando e te fazendo ser quem talvez você é hoje. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas existem os dois lados. E nós precisamos começar a procurar na nossa história, porque às vezes nós começamos a acreditar nas coisas que nós dizemos para tanto que nós dizemos. Não, eu sempre fui assim, eu sou assim, mas será mesmo? Será que você sempre foi assim? Ou será que em algum momento você se deparou com alguma coisa que te transformou nisso que você está sendo hoje? Então, já fica uma reflexão, para que você possa, de fato, saber aonde você tem que permitir que o Senhor te cure. Amém? Então, às vezes você olha para a sua vida hoje e você pensa, puxa vida, eu poderia tanto, eu posso mais do que isso. Eu posso entregar mais do que isso, eu posso fazer mais do que isso, eu sei que eu sou capaz. Pela capacidade que o Senhor nos deu, pela capacidade do seu dom, do seu talento, do seu esforço, que também nós devemos honrar. E você entende que você pode muito mais. Só que é como se existisse um estado de alerta dentro de você, que quando você acha que você pode, vem aquela sirene assim, opa, atenção, alerta. E aí vem te questionar de coisas você lembra o que te aconteceu? Aí você está num momento ali legal, que você bate alguma coisa ali com a pessoa, o seu Espírito Santo bate com o Espírito Santo da pessoa e você fala, puxa, encontrei uma pessoa que eu posso desabafar. E aí quando você pensa em falar, vem aquele alerta. Opa, você lembra o que te aconteceu quando você desabafou com alguém? Você lembra o que aconteceu no futuro, né? E aí você já pensa, opa, não, deixa eu engolir aqui. Aí você está ali, nossa, orando por um relacionamento e aparece alguém, mas você está tão cansado de sofrer, você está tão cansado de tudo, que tudo é motivo, e aí vem aquela coisa de, opa, pensa, você quer alguém, mas será que agora? Será que nesse momento? Ou você está ali lutando por coisas no seu casamento e bate aquele alerta de, opa, você já olha quantos anos você está falando a mesma coisa, será que vale a pena falar de novo? Porque o nosso cérebro, ele quer nos fazer o quê? Que ele quer nos fazer que a gente evite a dor. Então ele quer que a gente permaneça igual. E não é por mal, é uma proteção. O conhecer o novo, seja ele qual for, de pessoas, as situações, a gente tem controle. Agora você vai para o novo, você tem que estar disposto a muita coisa que você não conhece. Não. Cheia
do shalom de Deus, é uma vida com sabedoria, discernimento, uma vida plena. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. E o Senhor deseja que a gente tome posse dessa palavra, e não somente tome posse, mas que a gente viva. E viva com fé. Então, ali, nós vemos que no versículo 3, ela tem uma postura, um posicionamento que talvez eu e você não teríamos. Porque, obrigado, te leva ao cativo, te leva ali, além de compaixão de você. Aí ela olha para ele, ela olha naquela situação, aquela circunstância. Assim que ele estava vendo e diz: como eu queria que o marido da senhora, o meu senhor, conhecesse o profeta que está em Samaria. Ela deseja o melhor para ele. Ela se compadece daquela situação. Eu e você, por muito menos, nós pensaríamos o quê? Olha aí Deus honrando o profeta. Não me tirou da minha casa? Não me tirou da minha terra? Não fez o que fez? Aí, lepra é pouco ainda. Eu espero que vá dessa para melhor. Infelizmente, parece rude, né? Mas quantas vezes você não se viu nessa situação? De pessoas que te fizeram algo e em seguida elas passaram por situações ruins. Talvez não como uma lepra. Às vezes uma coisa até boba. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De você estar falando alguma coisa para alguém em casa. A gente brinca muito disso. Quando eu falo alguma coisa para o pastor, ele fala alguma coisa para mim. E tipo, sem querer, sai, você esbarra. A gente fala, ó Deus, honrando, ó Deus. E por muito menos a gente pensa nessas coisas. E às vezes a gente pensa sério mesmo. Tropeçou e caiu. Eu não vou falar nada, mas haverá sinais. E nós precisamos entender. Olha como nós podemos aprender diariamente com pequenas partes. Essa menina não tem nome. Ela nem é o foco da história. Mas aqui ela nos traz uma lição tão grande. Não importa o que nos fizeram. Não importa a situação. A compaixão, ela nasce no nosso coração a partir do momento que nós decidimos ser como Cristo. E essa tem que ser a verdade do nosso coração. Mas sabe que existe uma coisa muito importante que eu preciso saber se você tem fé para acreditar nisso hoje. Uma coisa que o Senhor deseja com essa palavra sobre a minha e a sua vida é que nós saibamos que hoje, ainda hoje, no dia de hoje, quarta-feira, ainda existe profeta de Deus nessa terra. Você crê nisso? Eu acredito, e agora eu vou fazer uma pergunta, sejam sinceros, eu não vou pedir nome de ninguém, mas sejam sinceros. Quantos de vocês já se frustraram com profecias? Com profetas que te falaram coisas que não foram nada a ver. Não estou falando que ainda não aconteceu, estou te falando de coisas que realmente foram o oposto do que você viveu. A tendência era que a gente não acreditasse mais em profecia, certo? Mas é por isso que nós aprendemos que nós não devemos julgar o profeta. Nós devemos julgar a profecia. Nós olhamos para aquilo e nós começamos a entregar ao Senhor. Senhor, se faz sentido pro Senhor, amém. Só que muitas vezes a gente faz o contrário. A gente julga o profeta e abraça a profecia. Porque às vezes a profecia é o que a gente quer. E nem é. E aí quando dá ruim, quando não acontece, ao invés de a gente olhar que a gente deveria ter julgado a profecia, a gente começa a julgar o profeta. Então nós precisamos estar atentos a isso, mas o que o Senhor deseja que eu e você venhamos a crer é que ainda existe profeta nessa terra. E se ainda existe profeta nessa terra, não é porque é sobre o profeta, mas é porque se tem profeta é porque Deus ainda tem palavra para entregar. Se tem profeta é porque Deus ainda se preocupa em nos trazer uma direção de um modo mais claro. Se tem profeta é porque Deus ainda fala. E nós podemos glorificar e agradecer a Deus de um modo como nós nunca imaginamos. Porque às vezes nós nos apegamos a isso e falamos, mas eu não preciso de profeta. Porque sempre tem o crente mais crente de todos, né? Eu não preciso de profeta, a palavra de Deus já fala comigo. Eu nem gosto que profeta venha falar comigo.
Deixa só vir entregar uma coisinha que você não estava entendendo através da Bíblia, que aí a gente conversa de novo. Esse é um irmão desse. O que a gente não pode é se apegar às profecias. Se apegar que Deus só vai falar comigo e com você através de profetas. Não, Deus vai falar comigo e com você do modo em que Ele quiser. Através da sua palavra principalmente, através de voz audível, que você pode ter uma experiência com o Senhor de ouvir, através do Espírito Santo se revelando dentro de você e através de profecias, sim. Então, não se coloque numa posição de julgar o profeta. Cuidado, você pode estar entrando em uma enrascada muito grande, porque profeta é profeta porque Deus instituiu. Você pode não acreditar, mas não julgue o profeta, julgue a profecia. E só cuidado para não julgar de acordo com o seu ego. Sei lá, porque a gente entrou nessa parte. Mas aí, então, esse homem vai até o rei. E aí, pensa só. A gente começou lendo o quê? Naamã, um comandante, ele era super estimado. E aí, pensa só para ele. Um comandante super estimado, indo até o rei, como nós lemos aqui, falando, rei, então sabe o que é? Queria uma liberação, porque ele precisava da carta. E aí o rei falando, por quê? Então, porque tem uma menina que eu levei como escrava lá para minha casa, que ela disse que lá na terra que eu fui, roubei tudo, saqueei tudo, ela disse que lá tem um profeta para me curar. Bem esquisito, né? Primeiro eu vou lá, eu pego, eu levo como escravo, falo que não tem nada que presta naquele lugar, mas aí eu volto, porque lá naquele lugar tem alguém para me curar. Então, só ali já deve ter sido um grande desafio para aquele homem ir até aquele rei. Porém, ele foi. E aí o rei concedeu a ele e tudo mais. E aqui, nesse ponto, o Senhor quer nos dar um discernimento, um direcionamento de que nós devemos tomar muito cuidado. Para que nós não venhamos desprezar lugares. Porque nós fomos ali e estivemos numa posição de superioridade. Existem lugares que mesmo em que nós estivéssemos numa posição de superioridade, Ele vai ter muito a nos oferecer. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Muito. E nós precisamos também entender que, olha só, esse homem ele estava voltando para um lugar onde ele, de certa forma, menosprezava. Olha que interessante. Como é interessante o modo como nós reagimos quando nós estamos em desespero. Eu não sei você, mas se você parar para analisar como você reagiu em momentos de desespero, ali em momentos de desespero, eles abrem níveis de portas, de manifestações sobrenaturais que nós não iríamos ver se nós não estivéssemos nele. Sabe por quê? É aquilo que nós falamos, que nós oramos muito mais quando nós estamos no perrengue do que quando nós estamos lá curtindo a bênção. Né? Porque quando nós estamos nesse nível, como esse homem estava, precisando de uma cura, que era, ele não tinha nada que ele fizesse, que não fosse ele ser curado. Porque ele poderia fazer o que for, gastar o que for, ir para a guerra e ser superestimado, e matar 1.000 e 10.000. Ele ia continuar tendo porém. Ele ia continuar sendo uma pessoa até o momento em que lhe faltasse a vida. Mas então, quando nós estamos aqui nesse momento de desespero como ele estava, nós então começamos a perceber que nós vamos analisando, enxergando e nos rendendo a coisas que o Senhor faz, que nós não estaríamos vivendo se nós não estivéssemos naquela situação. Então, eu quero que você entenda que talvez você não estaria buscando tanto se você não estivesse passando por essa situação. Talvez você não estivesse tão sensível ao Senhor se você não estivesse tão sensível pela dor que você está sentindo. Talvez você não estivesse se dedicando tanto na leitura, na busca, se você não estivesse precisando tanto de uma resposta de Deus como você está. E digo mais, às vezes você está precisando e ainda assim você não faz. Só que ainda assim você quer que Deus se manifeste para você de um modo sobrenatural. E posso te dizer uma coisa? Ele não vai. Credo, pastora, está me desejando ruim? Não, eu estou te falando já o óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Então, pensa só, se esse homem, pelo contexto dele, se ele não estivesse doente, você acha que ele voltaria lá? Deixa eu ver, me falaram que tem um profeta aqui, quero conhecer, tomar um café com ele, quem sabe a gente se dá bem. Ele não ia. E ali ele não iria conhecer ao Senhor. Então, por muitas vezes, sim,
Sim, o diagnóstico, o cenário, a coisa ruim da nossa vida, ela acontece para que nos faça vir mais perto do Senhor. Conhecer mais o Senhor. Nossa, pastora, mas Deus está falando. Não, eu não estou falando nada, eu estou dizendo exatamente o texto que a Bíblia nos conta. E quantas pessoas não se achegaram e conheceram a Deus através de situações difíceis. E a culpa não é de Deus, não. Para de botar a culpa em Deus. Nossa, mas Deus é um Deus ruim por fazer assim. Não, ruim é você. Ruim sou eu, que já nascemos debaixo da condenação do pecado. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Deus, ele é ainda muito bom de ver que eu e você somos tão ingratos, somos tão, como fala a palavra, Jesus amado? Quando a gente quer alguma coisa, interesseiro. Isso aí, obrigada. Nós somos tão interesseiros e ainda assim, ele se preocupa em nos ouvir. Porque ele sabe que hoje nós estamos pedindo, acordando às 3 da madrugada, sabendo todinho o relógio ali de batalha espiritual. Meu Deus do céu. Aí ele respondeu, você nunca mais acordou de madrugada para orar? Aí começa a bater uma adversidade na porta. Primeira coisa que você faz, despertador, 3 horas da manhã. E Deus sabe. E ainda assim, quando você precisa, ele te ouve e ele vem até você. Porém, não brinque com a paciência de Deus. Vai chegar uma hora que ele vai parar de falar. Vai chegar uma hora que ele vai se calar. E aí não vai botar a culpa nele. Porque eu acho que nessa briga você já sabe quem vai levar, né? Então, uma questão que nós temos que nos apegar muito e buscar verdadeiramente entender é que na nossa vida a questão não é por quê, a questão é para quê. Muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor, por que Deus? Por quê? E aí a gente começa, porque eu não mereço, por que isso, por que aquilo? Senhor, por que essa situação? E o Senhor não quer que você saiba o porquê, Ele quer que você e eu saibamos o para quê. Para que eu estou passando por isso? Porque o para quê, ele nos traz uma resposta de que existe um motivo pelo qual você está passando tudo isso, que vai te levar para algum lugar, para viver algo, para um propósito, para um destino. O porquê, você só quer uma resposta para a sua dor, você só quer uma resposta para aquele momento, você só quer entender por que a vida do outro é melhor que a sua, por que Deus olha para o outro e não olha para você, por que você é tão bom e Deus não te olha, Deus não te alcança. Agora o para quê é você olhar para Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, e para que isso vai me servir? Aonde é que lá no futuro isso vai me servir? Existe uma diferença, não? E gritante. Então ali no versículo 5, nós vemos que ele se prepara para levar os seus bens, e não era pouca coisa não, né? Não era pouca coisa. Aqui fala 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Quem trouxer, só procurar ali o financeiro, vocês já deixam, Deus abençoe vocês, amém, glória a Deus. E aqui é muito interessante quando nós pensamos e o que Deus vem nos trazer de reflexão, que é muito forte e muito pesado. Porém, eu espero realmente que o Senhor coloque muito amor nas minhas palavras, para que elas cheguem ao seu coração com muito amor. Porém, olha que engraçado. Ele já tinha um modo dele, onde ele sabia como fazer as coisas. Então eu preciso de uma carta, eu vou levar ali o dinheiro, porque é isso que eu preciso. Porque pessoas, ele era um homem de muitas vitórias, ele sabia como se achegar a pessoas poderosas, ele sabia quais eram os costumes da época, ele sabia como se apresentar de uma maneira, tipo quando você vai numa festa, que você fala, não posso ir de mãos vazias, era mais ou menos isso. Ele sabia como fazer isso. E o problema é que pessoas que têm muitas vitórias, ela tem os seus meios de conquistas. E elas fazem as coisas do jeito em que elas já conhecem. Elas fazem as coisas do jeito que elas acham que é bom. Porque deu certo um dia, vai dar certo sempre. Porém, o que o Senhor deseja nos dizer essa noite é que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é no nosso jeitinho, porque nós temos acesso, porque nós temos contatos, porque nós temos às vezes até recursos, porque nós temos algum conhecimento, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E quando nós entendermos isso, a caminhada vai passar a ser diferente, o preparo vai passar a ser diferente.
Enquanto nós nos apegarmos que é sobre o que eu tenho, sobre o que eu posso oferecer. Você já conheceu pessoas que começavam a praticamente deitar para outros passarem, porque elas usavam daquilo que elas podiam, porque elas queriam tanto um lugar, elas queriam tanto uma amizade, elas queriam tanto uma coisa, que elas começaram a pensar que era sobre elas, era sobre o que elas tinham, mas não é sobre nós, não é sobre o nosso jeito das coisas darem certo. Ah, porque se não for assim não vai dar certo. É aí onde a gente tira o mérito e a soberania de Deus. Nós diminuímos Deus. Nós viramos pessoas que são pessoas contraditórias. Porque nós declaramos em um momento de talvez louvor, quão grande é o meu Deus. E no momento da luta a gente fala, puxa vida, mas se não for assim, né, joga aqui debaixo do tapete. Se não for desse jeito não vai ser. E aí nós limitamos o trabalhar do nosso Deus. Nós esquecemos, igual a nossa série, essa que se encerrou, que nós temos um Deus que tudo pode. Não é um Deus que é limitado como eu e você. Ele não precisa de pessoas facilitando o caminho para dar certo. Ele precisa de fé, ele precisa de obediência, ele precisa de um coração sincero, um coração que confia nele. Mesmo que a gente não entenda nada, o que muitas vezes vai ser assim que vai acontecer. E ali... pensa só, quando aquele rei recebe aquela carta, a partir do versículo 7, ele fica meio perturbado, ele rasga suas vestes, ele questiona, por acaso eu sou Deus? O que esse homem quer comigo? Curar? O que eu vou fazer? Eu estava aqui só no meu reino de boinha? E que negócio é esse de curar? E aí então aparece alguém, aparece Eliseu. Quando ele fica sabendo, esse aparecer é no caso quando ele ficou sabendo, ele entrou em cena, porque aí o cômputo já era com ele já estava entendendo o que estava acontecendo. Uma coisa que eu e você precisamos nos antenar, nós estamos entendendo o trabalhar de Deus, nós estamos entendendo quando o Senhor nos pede para entrarmos em cena. Às vezes a gente pede para ser usado por Deus, mas às vezes Deus está nos colocando em lugares, em situações onde nós temos que entrar em cena, onde nós temos que ter um posicionamento, e nós estamos ali, ó. Passou um mosquito, passou 2, passou 3, o culto que não acaba, estou com fome, tenho conta, tenho isso, tenho aquilo outro. E Deus ali só olhando, pensando, o que eu faço? O que eu faço? Então ali o profeta Eliseu, ele vira para o rei e fala assim, por que você está rasgando suas vestes? Vamos trazer para o nosso contexto de hoje, é tipo assim, o que está acontecendo, moço? Assim, só para eu entender aqui, me dá uma explicação. Por que todo esse escândalo? Porque obviamente o rei não sabia o que fazer, mas Eliseu ele sabia exatamente o que fazer. Então olha a diferença de paz de espírito entre quem não sabe o que fazer e quem sabe o que fazer. E Eliseu ele estava sendo guiado por um que sabia de todas as coisas, amém? Então você já fica aqui com uma grande lição. A sua paz de espírito tem que ser a de quem sabe o que fazer. Porque você tem aquele que sabe de todas as coisas guiando a sua vida. E se não está sendo assim, precisa passar a ser. Então, aquela postura, aquele posicionamento do profeta Eliseu foi basicamente como se ele estivesse chegando no rei e falando assim, quando o rei fala, né? Por acaso eu sou Deus? E ele basicamente, em poucas palavras, quis dizer o quê? Você não é Deus, mas eu sou profeta. Você consegue entender? Você não é Deus, mas eu sou profeta. E essa palavra é para você. Onde nesse momento você deveria ter falado amém. Porque quando alguém precisa de alguma coisa, você não é Deus, mas você é profeta. Você é profeta de Deus. A partir do momento em que você declara a palavra de Deus, você é profeta de Deus. Então, eu não sou Deus, mas eu sou profeta. Essa palavra está indo para você, porque eu sou profeta. É isso. Você não é Deus, mas você é profeta. Só que se você não tomar posse disso, é melhor mesmo que você não fale nada. Porque se for para falar com essas caras que vocês estão me olhando, Jesus Cristo, vocês vão trazer mais vergonha do que honra. Então, a gente precisa chegar e falar, é o quê? É bater no peito mesmo. Eu não sou Deus, e graças a Deus, porque Deus só tem um. Eu não sou Deus, mas eu sou profeta. Porque eu sei quem fala comigo, eu sei quem fala através de mim, eu sei quem mandou eu fazer. Então, a gente não precisa ser Deus. E aí, sabe o que entra uma coisa, um ponto muito importante? Que quando nós falamos, né? No caso dessa situação de Naamã, nós podemos dizer que se fosse hoje em dia, como muitos comentários que a gente ouve por aí, como o pastor diz do vai dar tudo certo, dos mesmos criadores de vai dar tudo certo, nós temos agora é só Deus. Agora é só Deus. Ai, nessa situação agora é só Deus. Só Deus.
E aí, por muito tempo, nós ficamos ouvindo agora é só Deus e a gente ainda responde na mesma entonação. Ah, é verdade. E Deus está olhando lá. Eu acho que às vezes Deus, eles devem se olhar assim entre os três. Sabe aquele meme, tipo, me segura, me segura. Agora é só Deus. Agora é só Deus, graças a Deus que agora é só Deus. Porque o problema todo estava sendo quando a gente achava que era a gente. Quando a gente estava ali com a força do nosso braço tentando resolver alguma coisa que a gente nunca resolveu nada. Que a gente estava só piorando a situação. Graças a Deus que agora é só Deus. Você entende? Faz sentido para você? Tem profeta nessa casa? Ah, e agora só resta orar. Sabe por que só resta orar? Porque quando você deveria ter orado, você não orou. Aí agora só resta orar. Porque orar não é o que você tem que fazer quando tudo dá errado. Você tem que fazer quando começa a situação. Aí você não ora, aí você sabe demais, você é bom demais, você vai na força do seu braço, dá tudo errado e no final, agora é só Deus, agora é só orar. Orar não tem que ser uma opção, orar tem que ser uma obrigação da nossa parte. E não porque somos obrigados, mas porque nós entendemos que faz parte da nossa vida. Nós não vamos nos mover se o Senhor não nos der um direcionamento. Porque eu sei que a consequência do erro é muito pior que a consequência de eu ficar parado esperando. Só que a gente acha o quê? Não, eu vou ficar esperando, eu tenho que dar uma resposta na sexta-feira. Hoje é quarta, Deus não me falou nada. Mas eu posso te garantir que se você der uma resposta errada, o prejuízo é muito maior do que se você ficar esperando até quinta-feira, 11h59. Porque até o momento de você ter que agir, o Senhor ainda pode fazer. E vou te dizer, muitas vezes Ele vai fazer isso. Ele vai testar a sua fé até o último segundo para saber o que você faria. E aí você fala, meu Deus, mas por quê? Porque Ele sabe que é assim que você aprende. Porque se fosse de outro jeito, você já teria feito. Só que Deus sabe que é assim que Ele testa a nossa fé. É assim que Ele testa se nós confiamos de fato em Deus. Quantas vezes você não fez jejum, fez oração e para Deus te dar uma resposta, Deus não deu e você foi lá e tomou uma decisão que segundo o seu coração e que no fundo você sabia que Deus não tinha te respondido. Você sabia que aquela decisão era sua, pelo que você analisou da situação e viu que seria o ideal. Porque se você olhasse no fundo e fosse sincero, você ia dizer, Deus não me respondeu. Só que você precisava de uma resposta. E por não saber o que fazer, e por a sua fé não estar tão alta assim, pastora, mas você está me julgando? Tô. E não gostou, pega eu. Tô julgando. Porque o Senhor, Ele não mente. E quando Ele diz que Ele não deseja que um filho dele pereça por falta de conhecimento, quando Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quando a Bíblia nos fala que a mão do Senhor não é curta para nos alcançar, a Bíblia não mente. Então se a Bíblia não mente, o problema só pode estar em uma única pessoa. O ser humano. Deus não erra. Eu e você, difícil é dizer quando que a gente acerta, né? Eu não sei na sua vida, mas na minha eu vou te dizer que às vezes, olha. Então nunca mais digam só resta orar. Agora é só Deus. Já começa a mudar o posicionamento. Só resta orar, por quê? Porque eu fiz de tudo. Agora que eu fiz de tudo, só me resta orar. Não, ore primeiro. Ore primeiro, porque eu vou te dizer, talvez você não vai precisar fazer metade do que você faria sem orar. O cansaço vai ser muito menor. Pode ter certeza. Se agora a situação agora é só Deus para dar certo, que bom, porque agora vai dar certo. Porque enquanto tinha um pinguinho de esperança de dar certo pela força da sua mão, a glória ia ser sua. Você ia no fundo, aí ia olhar e ia falar, tá vendo? Olha, Deus me honrando pelo meu esforço. E Deus não quer te honrar pelo seu esforço, Ele quer ser honrado através da minha e da sua vida. Então agora que é só Deus, agora vai dar bom. Porque até então a gente estava querendo fazer o quê? Carreira solo. E Deus vem atrás, limpando tudo aquilo que eu vou destruindo. Só que quando a gente inverte o papel e coloca Ele na frente, a gente vai atrás olhando e aprendendo como é que se faz, as coisas mudam. Eu sou testemunha viva de alguém que já tentou carreira solo. Não dá certo não. É eita atrás de eita, deserto atrás de deserto, você sai de um entre outro. É perrengue, na certa. Agora, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós falamos para a nossa ansiedade quietinha, quando nós falamos para o nosso desespero
quietinho, quando nós falamos para nossa carne, olha aqui, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio, eu tenho paz, eu tenho paciência, eu tenho tudo aquilo que o Espírito Santo diz que eu tenho. Então ali nós começamos a calar as vozes que nos fazem errar. Porque às vezes a gente bota toda a culpa no Satanás, no diabo. Porque o diabo ficou me tentando. E às vezes ele nem precisou, porque você mesmo já se tentou sozinho. Você mesmo, com esse turbilhão de pensamento, de ego, de medo. Porque tem gente que age pelo ego, mas tem gente que age pelo medo. É um medo excessivo de faltar, é um medo excessivo de não dar certo, é um medo. E aí o medo te leva à ruína. Então confia no seu Deus. E se for só Ele, graças a Deus, pode ter certeza que agora vai dar certo. Porque aí é só Ele. E com certeza, o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite para nos dizer isso. Para nos dizer que uma palavra está sendo liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Existe uma palavra rema, e nós já falamos sobre isso. Todos vocês sabem o que é uma palavra rema? A palavra rema ela é uma palavra que ela é direcionada para uma pessoa específica, para um tempo específico, para uma situação específica. É algo que é específico, como o Senhor deu a palavra para o pastor da igreja para brasileiros. É um tempo específico, foi algo específico. Amanhã se o Senhor falar muda tudo, muda tudo. Mas é o que o Senhor tem dado para mim e para você nessa noite, uma palavra rema. É algo específico, para pessoas específicas. O que é para mim não é para você, o que é para você não é para ele. Algo específico que está debaixo da autoridade do Senhor. A gente não precisa ser Deus, basta ser profeta mesmo que já resolve. Glória a Deus. Amém. Então ali no versículo 10, o profeta Eliseu manda um mensageiro. Nem foi ele. Ele mandou um mensageiro falar com Naamã. E disse, vai lá, se lava 7 vezes no Jordão e a tua pele vai ficar, restaurada. Espera lá. Eu vim até o profeta que vai me curar. Ele mandou alguém vir me dizer para eu me lavar 7 vezes no rio. Não falou em língua, não mandou um labachúrias. Não rodopiou, não pulou, não gritou, não impôs a mão. Mas que profeta mequetrefe é esse? Vai dizer que você nunca pensou isso? Profeta? E não me mandou um eis que te digo? Não me deu o passo certinho assim, vai, faz e tal? Vai, lava-se 7 vezes no Jordão e a tua pele será restaurada. Tipo o nosso médico de base, né? Que da Itália, ele seria prático assim, né? Vai, se lava 7 vezes, tá curado, tchau. E você lá, cheio de dúvida. Mas eu tô com dor, mas tá, pirina e tchau. Prático. É certeiro. Seria cômico se não fosse trágico, né? Tô com dor no pé, pirina. Gripe, pirina. Mas sabe qual é o grande problema? Brincadeiras à parte. Sabe que existem muitas pessoas que acabam não reconhecendo um profeta, porque às vezes você está idealizando uma coisa que nem sempre vai ser o que você idealiza. Às vezes você está sentado em uma mesa e você acha que uma pessoa está falando só uma opinião dela. E às vezes Deus está te dando uma profecia ali naquele momento e você não está entendendo nada. Porque você está esperando que se a pessoa não... Somos contra? Não. O Espírito Santo se manifesta como Ele quiser. Porém, nós não podemos colocá-lo em uma caixa que senão... qual é o checklist do profeta? É a mocinha do coque? Não tem ninguém de coque na igreja, gente. Então lascou, não tem profeta nessa igreja. Não tem nenhuma irmã. Cadê? A Sara tem que mandar a Sara vir de coque agora. Mandar todo o povo da intercessão vir. Imagina a Fernandinha de coque. Saia Jesus. Imagina, como é que o Hélio vai vir de coque, gente? Mas se ele colocar a faixinha, cara, o Hélio tá assistindo, se colocar Hélio, a faixinha do tênis, vai ficar, só quem viu sabe. E nós começamos a criar um protótipo do que é ser um profeta. Então, para ser um profeta, você precisa com esses requisitos. Imagina se Deus fosse fazer a mesma coisa comigo, com você. Para ser cristão, você precisa estar dentro desse requisito. Será que você estaria em todos? Não estou dizendo que isso te ausenta de você não estar. Você tem que estar. Mas isso te mostra que você não tem que criar
caixas, porque você julga dessa maneira. Porque o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Já viram aquela pregação? Deus usou até a mula. Olha o irmão pro lado que está do seu lado e fala mula. Ele usou a jumenta. Não pode usar você. Vocês estão tão aleatórios que eu falei que a jumenta é melhor que vocês. Vocês estão me olhando com essa cara. Então tá explicado porque Deus usou a jumenta. Oh, Jesus, liberta esse povo, Pai. Quantas vezes existem pessoas falando coisas que são tão óbvias para o nosso coração. E nós falamos, isso não pode ser um profeta, porque é óbvio demais. Essa pessoa sabe da minha vida. E Deus está te dando um direcionamento através daquela pessoa. Mas você está criando um símbolo, você está reduzindo o profeta de Deus a um símbolo que você criou. Não faça isso. Não faça, sabe por quê? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, ou já assistiu uma situação assim. O profeta, às vezes, ele está até mesmo brincando com uma situação. E eu já passei por situações assim, de lançar uma brincadeira e daquela brincadeira virar uma guerra. Porque a gente acaba falando coisas que estão acontecendo sem a gente saber. E aquilo acaba virando um vucu-vucu que você fala, meu Deus, era só uma brincadeira. Quando você menos percebe, você está no meio de um aconselhamento. Você fala, mas eu só fiz uma piada, gente. Uma vez o pastor falou isso para mim. Ainda pior. Que esse aí eu nem sei se eu vou ter que responder a Deus. Fomos pregar numa igreja lá no Brasil, a mesma igreja que o pastor pregou, eu preguei. Eu não sei por que eu tinha que abrir minha boca naquele momento. Mas eu e minha boca grande. Eu falei muito tranquilo. Eu virei para um cara, tinha uma menina e um menino. E eu olhei para eles, eu bati o olho e falei, gente, eles são um casal. Mas era nítido para mim que eles eram um casal. E eu falei, nossa, vocês formam um casal lindo. Eles se olharam, começaram a rir. Aí pela risada eu falei, não são um casal, não. Sei lá quantos dias, 2 dias depois, um menino veio atrás do pastor. Pastor, é que a gente se ama. E não sei o que, e ele começou a falar da vida, e aí a gente está pronto para ficar junto. Mas acontece que a família não era muito... Gente, está um pé de guerra até hoje essa história. Aí eu falei, oh Deus, será que eu tinha que ter feito esse... Mas até hoje, literalmente, porque o pastor ainda aconselha o menino. Mas um pé de guerra mesmo. Mas se eu contasse para vocês o bafão, vocês não têm noção. Não é, amor? Era aqueles de assim, vamos sentar e tomar um café, que eu vou contar para vocês o bafão. E às vezes a gente lança alguma coisa, e eu acredito sim, enfim, não é da minha conta, também deixa falar, né? Mas enfim, às vezes a gente lança alguma coisa, a gente fala alguma coisa, que a gente não, pra gente foi só jogamos. E nós precisamos levar em consideração que o Senhor usa pessoas da maneira como Ele quer. Eu não preciso estar no meio de amigos e do nada falar, agora não sou amiga, hein? Agora eu sou pastora. E eu tô te falando isso. Não, porque o Senhor, Ele vai falar, e Ele vai falar comigo sendo amiga, Ele vai falar comigo sendo pastora, Ele vai falar comigo sendo uma desconhecida. A mesma maneira como Ele vai fazer com você. Você não precisa virar uma chavinha, agora eu me posiciono de outra forma para Deus me usar. Ele vai te usar do seu jeito. Só esteja atento a isso. E não reduza as pessoas a símbolos, a achismos. Não confunda. Não fique esperando que para um profeta ser profeta, ele vai chegar rodopiando, saltando. Vamos fazer, vamos acontecer. Então agora eu vou fazer com você um desafio. O desafio do Pix, o desafio do IBAN. E dê sua melhor oferta. E agora vamos comprar um pedacinho do céu. E agora para dar tudo certo, você vai pegar o fio de cabelo da pessoa amada, vai pôr debaixo do seu travesseiro. Não. Como diz o pastor, as macumba gospel. Mas não vem julgar não, agora eu vou fazer uma fofoca e depois se vocês quiserem, vocês vão atrás dele. Mas você já fez uma macumba gospel? Já fez uma macumba gospel que eu tô te expondo. Já fez. Depois teve que repreender, ir atrás, refazer. Meu amor, quem não quer rouca, tira a primeira pedra. Olha você mostrando pro povo que não presta de nada as macumba gospel. Você é um exemplo, curado para curar, transformado para transformar. Amor, um dia conta para eles que é a sua história, não é minha. Quem sou eu para te expor dessa maneira? Contar sua macumba gospel? Conta você um dia, porque eu. Tem que ser você. É sua.
Domingo. Quem quiser saber, venha domingo no culto, tá? Mas não vai ser no online, que justo esse domingo a gente não vai passar online. Então, só quem quiser saber da macumba gospel do pastor. Ai, Jesus. Mas olha, a parte das brincadeiras, a gente, graças a Deus, a gente tem um Deus tão maravilhoso que Ele nos livra de todas essas coisas. A gente só precisa de uma coisa do Senhor, a palavra que Ele já nos deu, a graça que Ele já derramou sobre nós, a misericórdia que Ele já derramou sobre nós através do sacrifício de Jesus. E isso nos basta. E basta com que a gente acredite naquelas pessoas que o Senhor usa para falar através da para a nossa vida, e às vezes nos usa, através da nossa vida que Ele usa para falar para outras pessoas. E nós precisamos nos apegar e crer nisso, acreditar nisso. Porque simples, né? Vai ali, se lava e deu certo. Porque não era sobre o que Ele ia fazer, era sobre quem iria fazer. E quem iria fazer o milagre era Jesus. Era sobre a intenção do coração. Então, a gente vê que aquele homem, ele se indignou. Você já se indignou com Deus? Não mente. Já sim. Eu também já. Difícil é quando eu não estou indignada com Deus, né, cara? A gente se indigna. Agora a grande questão é porque a gente fala assim, eu estou indignado porque Deus não me responde. Agora, será que Deus não responde ou Ele não respondeu do jeito que eu queria? Porque às vezes nós estamos indignados que Deus não nos responde. Mas não é que Deus não respondeu. Ele não respondeu do jeito que a gente queria ouvir. Aconteceu isso comigo. Eu tinha certeza que Ele ia dizer uma coisa. Ele disse o oposto. E eu fiquei indignada. Porque Deus não falou. Não falou o que eu queria, mas Ele falou. Então nós temos que entender que às vezes a gente está tão acostumado com a guerra. A gente está tão acostumado a guerrear que o simples nos irrita. Você já percebeu? E eu vou te mostrar isso agora. Eu vou te provar que você já foi irritado pelo simples de Deus. Quando, por exemplo, alguém vira para você, ou o seu pastor, vamos colocar a culpa no pastor para a gente não colocar a culpa nos irmãos. Não, pode ser eu também, a gente faz pastora então, tá? Mas é que você está aí. Quando é você aqui de domingo, não sou eu que estou aí? Fala, Jesus. Aí minha vitória tem sabor de mel, hein? Então, vou dizer que é o pastor. Você vem com o seu problema, um problemaço, que para você é um problema e não estou diminuindo a sua dor. Porém, você está ali mostrando para o pastor toda a sua dor. Aí o pastor vira para você e fala, tá bom, eu entendo, vamos orar? Vamos orar, vou te ajudar em oração. Com certeza no seu coração você já quis pegar ele de pau. Fala, pastor, eu estou passando por uma situação, mas essa que eu contei, que eu não sei se o senhor entendeu, se eu me expressei bem. Está falando, vamos orar? Está mandando eu orar? O senhor acha que eu estou fazendo o quê todos esses dias? Orar? Aí, quando não, ele lança o combo. Vamos fazer um jejum? Aí você fala, jejum. Eu irritado desse jeito, esse homem quer que eu faça um jejum. Oração e jejum. Aí, quando não, ele ainda vira e fala, vamos fazer então uma busca na palavra. A gente lê, a gente ora, a gente jejua e vamos ver o que Deus fala. E aí você pensando, eu queria que você me falasse alguma coisa nesse momento. Eu queria sair daqui agora com uma resposta. E não com a direção de jejum, oração e leitura. É o simples de Deus, que em algum momento já te irritou. Pode não ter sido com esse pastor, mas em algum momento da sua caminhada te irritou. Onde você queria um direcionamento explícito, específico e instantâneo. E Deus falou, não é do seu jeito, é do meu. Sabe por quê? A glória ia ser de quem? Do pastor. E a glória não é do pastor. A glória é de Deus. Então, às vezes, a gente coloca uma idolatria em cima de pessoas, como a questão do profeta. Mas a glória não é para ser de homens, a glória é para ser de Deus. É sobre o que Deus faz e não sobre o que o homem faz. Somos um canal, amém? Glória a Deus. Porém, continua sendo tudo sobre Deus. E aí a gente ainda quer coisas extravagantes, porque nós gostamos de mostrar para as pessoas. Porque tem sim aquele que está jejuando e ao invés de falar, não quero, obrigada, fala, não quero, obrigada, é que eu estou jejuando. Ou se não fala, né, Vaz, mas fala assim, não quero, obrigada. Aí a pessoa lá encerra, não posso falar. Você já fez isso, né? Não posso comer, não posso falar.
Tá bom, se você não estiver vivendo num cárcere, o marido, a esposa não está deixando você comer, não precisa ser muito inteligente para saber que você está de jejum. E a gente gosta de mostrar. Aí eu ao vivo, no meu momento de oração. Gente, a gente conhecia uma pessoa que Jesus Cristo, do mesmo criador da Macumba Gospel, tinha essa pessoa. Diante de Deus, e Deus sabe que eu não precisava nem falar isso aqui em cima do altar, porque eu não mentiria. O telefone era aqui e a foto era exatamente assim. Que era para poder acertar o ângulo, entendeu? Então era um olho fechado e um aberto. Eu ao vivo aqui orando por vocês. Eu falava, amor, passa que eu tô com vergonha de ver. Tô vergonha alheia. Mas quantas pessoas não gostam de mostrar por aí o que fazem? Isso é uma carência, isso é uma perturbação interna, isso. Eu ao vivo no meu secreto. Eu 3 horas da manhã combatendo combate contra os espíritos. Vocês não sabem o que eu vi essa madrugada, hein, gente? Eu não estou dizendo que você não possa dizer as coisas grandes que o Senhor faz. Eu não estou dizendo que você não possa encorajar pessoas na sua rede social. Não só pode, como deve. Porém tem limite. Tem limite. Porque às vezes deixa de ser uma coisa pessoal para ser uma coisa que parece que eu estou fazendo para eu receber aplausos, para as pessoas olharem e falarem, olha, quão crente é essa pessoa, eu quero ser crente assim, hein? E às vezes você tirou sua foto às 3 da manhã, na primeira oração você já estava, Deus abençoe meus pecados, estava nem prestando atenção na oração, mas a foto serviu só para mostrar para as pessoas o quão crente você é por acordar às 3 da manhã. Então, cuidado com a exposição, cuidado com as coisas exageradas. O simples funciona. Gente, o simples funciona. A oração funciona, a leitura da palavra, a aplicação da palavra funciona, a oração e o jejum funcionam. Essa é a melhor coisa que você vai poder levar e executar na sua vida. O resto é consequência. O resto é consequência. Então não fica indignado quando você chega na igreja, como Naamã ficou, como a própria Bíblia fala aqui. Então, cadê? Mas Naamã não acreditou nas palavras, pelo contrário, ficou indignado. E no final do versículo 12 ainda fala, e foi embora revoltado. E quantas pessoas saem da igreja indignadas e vão embora revoltadas? Isso é palavra? Isso é direcionamento? Isso é conselho? É, porque se é a palavra de Deus, é palavra. Se está doendo, é porque está apanhando. E glória a Deus por isso, porque significa que está sendo corrigido. Tem tempo de colocar a vida em ordem. O problema é quando a palavra já não faz mais nem cócega, não importa se está apanhando, se está fazendo carinho, já não muda mais em nada. Esse é o problema. Se você entra e sai do mesmo jeito, sem sentir nada, sem sentir uma vergonha de você mesmo, sem sentir um nada de você mesmo, aí é que está o problema. O problema não é você sentir dor, não. Eu sinto dor primeiro que vocês, porque sou eu que recebo a palavra. O problema é quando a gente lê a palavra, a gente já não sente mais nada. Toda palavra que a gente ouve, a gente pensa, essa não é para mim. Essa é para aquele que não veio. Aí você sempre tem uma pessoa em mente que aquela palavra seria perfeita. Menos o alecrim dourado. Então nós precisamos estar atentos. Embora indignado, embora revoltado, isso não vai mudar nada na vida de Deus. Vai mudar na minha e na sua. Nós vamos mostrar para o Senhor o quão imaturos somos. O quão necessitado de coisas extravagantes nós somos. Mas se eu bem te lembrar, acho que a caminhada de Jesus não foi nada extravagante, né? Acho que ele mesmo podendo não nasceu em nenhum lugar extravagante. Pelo contrário. Então por que comigo e com você tem que ser tudo no mais alto? Como diz meus amiguinhos Fabrício e Antônio, dá uma segurada, calabreso. Tudo tem limite, né? E ali no versículo 11, ele fala assim, eu achei que ele ia sair, eu achei que ele ia falar comigo, eu achei que ele ia se colocar de pé, que ele invocaria o nome do Senhor, que ele colocaria a mão no lugar ali da lepra. Ele já tinha todo o procedimento ali, ó, prontinho na cabeça dele. Eu achei que ia ser assim, assim, assado. Eu também passei por uma coisa exatamente igual. No ano em que eu caí na ansiedade. Aí por que eu caí na ansiedade? Está explicado. Porque eu já tinha todo um procedimento na minha cabeça, que ele era todo meu e nada de Jesus. Era uma rota todinha traçada por mim mesma. E Jesus olhando e falando, coitada,
Ela não sabe que isso aí não vai dar em nada. E aí eu tracei todo o plano, eu escrevi tudo no papel e ia acontecer assim, 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 assim. Aí Jesus, como um bom Deus, ele chega, ele amassa tudo, ele joga fora e você fica lá, aconteceu, se perguntando. E é ali onde a gente se depara com a nossa, desculpem a palavra, mas com a nossa inutilidade. É ali onde a gente olha e fala, quando nós falamos que Deus ele é soberano, é exatamente sobre isso. É sobre ele chegar, pegar tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você organizou, ele fala, me dá aqui. Aí ele rasga tudinho assim, ó, na sua frente e mostra que você não sabe de nada, porque quem sabe é ele. E aí nós ficamos revoltados, indignados, nós ficamos assim, quando ele só está querendo que eu e você prestemos atenção e possamos reconhecer que sem ele nós não somos nada, nós não chegaremos em lugar nenhum, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é através dele, e que tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. E aí como é que estava escrito? Eu pensava que ele ia fazer assim, eu esperava que ele ia fazer assim. Cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você espera. Porque sabe que o maior inimigo da nossa cura é aquilo que nós esperamos e aquilo que nós pensamos. Porque nós começamos a idealizar algo que pode nunca acontecer. E aí nós nunca somos curados, porque não está acontecendo como nós esperamos, como nós pensamos. Mas tem todo sentido na minha cabeça, na sua cabeça, amor, nada de Deus não. Então não confie na sua cabeça, confie na vontade de Deus. Pode fazer todo sentido na sua cabeça e está ótimo, olha que mente brilhante que você tem. Porém, Deus ainda é soberano. Ele ainda continua sabendo mais do que eu e você. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, muitas vezes você rejeita o que vem da parte de Deus, mesmo sem saber que você está rejeitando, porque você esperava que ia vir de outro jeito. E está vindo de um jeito simples, está vindo de um jeito prático. Às vezes, não está vindo nem simples, está vindo logo com um socão assim na cara. E você está apanhando, mas ainda não está obedecendo. Quantas pessoas, sabe que eu falo para Deus, falo, Senhor, um dia o Senhor vai me deixar subir lá de quarta-feira e falar todos os nomes? Porque às vezes eu subo e Deus me mostra pessoas no qual Ele já deu palavras em outros cultos e que ainda não estão vivendo as palavras que Ele liberou. E eu quero falar, eu quero chamar por nome e dizer, por que que você ainda não fez o que Deus te mandou fazer? Mas aí a gente não pode. Mas por quê? Porque às vezes você está se apegando a coisas que não estão acontecendo do jeito que você quer. Mas não é do jeito que você quer. Não é o cenário perfeito. Não é a situação perfeita. Não é nada perfeito porque não existe. É do jeito que Deus quer. É na confiança de Deus. É no passo que você tem que dar de fé. Para tudo, em todas as áreas da vida. Porque são inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui. Então, para você não tem que ser de um jeito específico, tem que ser do jeito de Deus, amém? Então não idealize, porque o seu Deus ele não mente, você acredita nisso? O seu Deus ele não é infiel, ele disse que ele faria, então ele vai fazer. Ele não cumpriu com as suas expectativas, paciência, o importante é que ele faça. E às vezes vai doer, e está tudo bem, estamos aqui nessa terra para isso, né? A gente sofre por tão pouco. Às vezes você está chorando por alguém que não merece nem uma lágrima. E Deus. Então, gente, o que eu quero dizer é que você precisa começar a se perguntar. Se Naamã não tivesse, de certa forma, obedecido, ele estava ali com uma fórmula na mão, né? Dar os 7 mergulhos, daria certo. O resultado seria positivo. Mas se ele não tivesse feito, ele nunca teria ficado sabendo. Ele iria embora revoltado, ele iria embora indignado. Eu estou tentando manter minha sanidade, mas está difícil. Como é que vai? Vida de pai, né? Tá bom. Ele teria ido embora revoltado, ele teria ido embora indignado, e ele não saberia se teria dado certo ou não. Mas o profeta sabia, Deus sabia. Agora eu te pergunto, quantas coisas Deus já mandou você fazer, você não fez, porque na sua cabeça não faz sentido, e você está indo embora sem saber se vai dar certo ou não? Pior, eu acho que pior de tudo é se Deus botar nós numa salinha lá no céu e falar, agora vocês vão assistir tudo que era para vocês terem feito e vocês não fizeram. A gente estava até comentando sobre isso hoje, né, Cê?
Agora vocês vão assistir. Não quero assistir. Vai assistir sim, para ver. Olha aqui aonde que era para você ter ido. Olha quantas pessoas você, através do meu nome, hein? Olha o ego. Era para você ter alcançado. Era para você ter curado. Era para serem salvas. Olha quantos projetos para serem realizados. Olha quantas coisas para serem alcançadas. Olha quantos países você iria andar. Mas você não botou fé. Era simples demais. Ou era desafiador demais. E você deixou de fazer. Ele foi embora, mas não foi, né? Ele foi embora, mas não foi porque existiam pessoas mais sábias do que eles. Mais sábias do que ele. Ande com pessoas mais sábias do que você. Que às vezes você quer amarrar pessoas a você, que você pensa em desistir, e ela já fala, opa, é pra já. E te para, já no mesmo instante. Você precisa de pessoas que quando você pensar em desistir, a pessoa fala, não vai desistir não. Vamos aqui, que eu vou junto. Eu vou te chutando, eu vou te empurrando, eu vou te segurando, eu vou te carregando, eu não sei como eu vou, mas eu vou. E você não vai parar. Esteja com pessoas que te fazem ser melhor. Que você olha para aquela pessoa e você fala, meu Deus, eu quero ser assim, eu quero ser mais ainda. E não por uma competição, mas por uma inspiração, porque aquela pessoa te faz querer ser melhor. Ela vive coisas que você fala, meu Deus, eu quero viver isso também. Então o que você faz? Eu quero fazer também. E não porque eu estou inveja, mas porque você me inspira. Não porque eu tenho inveja, porque eu quero exatamente a sua vida, mas porque eu quero ter a intimidade, a alegria. Eu não sei o que é que você precisa de inspiração nessa noite. Mas você precisa, assim como ele precisava, de pessoas mais sábias que você. E olha que pergunta profunda, né? Se o Senhor não te pedisse algo mais difícil, se o homem lá não mandasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Por que é que não vai lá então dar os 7 mergulhos? É mais fácil. E aqui é um ponto muito forte. Porque é aqui onde o Senhor está trabalhando no nosso coração. O simples. Se o profeta não tivesse, se eu tivesse aqui assim, vem aqui na frente, você que quer, começa a plantar uma bananeira, segura o pé, faz uma pose. Você já, opa, eu faço agora para conseguir o milagre. Agora você fala, gente, hoje todo mundo chega em casa, ora, já consagra um período de jejum para o dia de amanhã, tá? Amanhã a primeira coisa que você vai fazer no dia é ler a sua Bíblia, orar, e amanhã você vai jejuar. É capaz de você sair daqui tipo assim. É o que eu faço todo dia. Mas às vezes não é o que você faz todo dia, é a intenção com que você faz. Só que se a gente não vê uma pessoa trazendo uma coisa do jeito que a gente acha que vai ser extraordinário, para nós é o quê? O simples. Mas se Deus mandasse fazer uma coisa, se Deus mandasse você dar um duplo carpado aí, você, a costa trava? Não trava não, que eu vou dar. Eu vou dar para alcançar o milagre? Meu filho, até o espacate que eu não aguento mais, ó. Não consegue mais nem se alongar para fazer uma caminhada. Mas é hoje que eu consigo. Agora o simples, não, é muito simples. Não pode ser isso, é muito óbvio. E quando foi que o óbvio deixou de fazer efeito? É porque hoje existe muita coisa mirabolante. Existe muita coisa, meu Deus, muito. E aí o simples, ele passou a ser só o simples. Mas é o simples que faz a diferença. Coloque em prática e vocês vão ver. Então, o Senhor hoje ele deseja que a gente humilhe a nossa carne. E eu gostaria que você ficasse de pé. E a humilhação da nossa carne, do mesmo modo que foi para aquele homem, porque pensa só comigo. Ele já não estava muito certo do que ele tinha que fazer, ele estava meio incrédulo. Então você pensa, primeiro mergulho, ele já devia, se Eliseu tivesse por perto, mas se não tivesse, ele estava vendo ele com a força do pensamento. Ele já ia pensar assim, ô profeta amado. Segundo mergulho, nada aconteceu. Se eu encontrar com ele. No terceiro, ainda olhou para os amigos. Se não acontecer nada aqui, eu vou afogar todo mundo nesse lago, que me fez fazer o que eu estou fazendo. O quarto, nada. Olha Deus testando nossa fé. O quinto, No sexto, a tendência a parar. Por quê? Porque quanto mais perto a gente está chegando do milagre, mais a gente quer parar. Porque eu já fiz 6 e não aconteceu nada. Só que Deus não mandou você dar 6, Deus mandou você dar 7. Então se Deus mandou você dar 7 mergulhos, não para no sexto. Você dá os 7 mergulhos. Se Deus não mandou você parar, então não para. Mas eu já tentei, Deus mandou você parar, então não pare. Porque a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser sua. A palavra continua sendo válida, a palavra continua no mesmo lugar. Agora você parou antes do tempo. Você abriu mão antes do tempo.
Não precisa de Deus, não precisa de outro Deus. Deus só existe um. Precisa de profeta? Tem profeta aqui nessa noite? Você é o profeta da sua vida. Você é profeta para a vida de outras pessoas. Porque não é sobre você, é sobre o que o Senhor faz através da sua vida. Saia do conformismo. Senhor, o Senhor mandou eu dar 7, se bobear eu dou 8. Não importa. Pastora, mas eu vou fazer mais. Não vai, porque na hora que chegar no momento certo, chegou o 7, o resto ia ser de alegria, ia ser de gratidão. Agora acontece que o inimigo muitas vezes ele tenta te cegar, falando, olha o tanto que você já fez, olha o tanto que você já caminhou, tá vendo que não deu em nada? Para! Só que é uma frase boba, porém eu espero que o Espírito Santo te traga o discernimento. Só acaba quando termina. Não acaba quando você está cansado. Não acaba quando alguém falou para você parar. Não acaba quando você não tem mais esperança. Só acaba quando a palavra se cumpre. Gente, vocês precisam estar sendo tocados por isso. Vocês estão aqui nessa noite atrás do 7º mergulho de vocês. Aquele mergulho que você fala, meu Deus, eu estou indo pela obediência. Talvez vontade eu não tenho mais. Talvez esperança eu não tenho mais. Talvez para mim não faça sentido algum eu permanecer e eu continuar. Mas se o Senhor mandou eu dar 7, eu vou dar 7. Se o Senhor me disse para acreditar nessa palavra, eu vou acreditar nessa palavra. Sabe a diferença de pessoas que vivem o sobrenatural de Deus e pessoas que nunca viveram e nunca irão viver o sobrenatural de Deus? A persistência, a obediência. Hoje as pessoas estão muito presas ao raso. As pessoas estão muito presas às coisas dessa terra. E falo mesmo, porque eu sou a pastora dessa igreja, eu tenho que falar quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não estão. Mas quando precisam do sobrenatural de Deus, sabe muito bem aonde recorrer. Pastora, está falando que se eu não vou na igreja, eu sou um pecador? Não, eu estou dizendo que se você não vem na igreja, você perde sim um pouquinho do que Deus está derramando. Graças a Deus temos a tecnologia? Temos. Porém tem tanta coisa que o Senhor gostaria de fazer na vida de quem está aqui, que pudesse impor as mãos. E eu não posso impor as minhas mãos. Deus faria? Deus faria. Eu não estou limitando Deus. Eu seria até contraditória com a palavra que eu acabei de trazer para você. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas se lembram de correr atrás de Deus quando elas têm uma questão. Quando elas têm uma dor. E no momento em que elas podem estar aqui, elas não estão. Mas vai chegar o dia, igreja, e eu não vou morrer com esse peso. Vai chegar o dia em que a gente vai querer buscar e a gente não vai poder. Vai chegar o dia que a gente vai querer andar com a nossa Bíblia e a gente não vai poder. Vai chegar o dia em que a gente vai querer aproveitar do simples, que é isso aqui, e a gente não vai poder. Então vamos se desapegar um pouco desse mundo. Isso aqui tudo vai ficar, o seu trabalho vai ficar, a escola da criança vai ficar, o seu cansaço vai ficar. Nós temos o hoje, nós temos o agora, nós temos o momento presente para poder viver o que Deus tem preparado para nós. No céu não é o seu propósito, o céu é o seu descanso. Você tem o propósito de chegar ao céu, glória a Deus e aleluia, mas não é lá que o Senhor vai te usar para transformar vidas. Você consegue entender isso? Então deixa eu te trazer um pouquinho de discernimento, se você está num conto de fadas da Disney, só seu. No céu, você não vai ser usado para curar. No céu, você não vai ser usado para salvar. No céu, você não vai ser usado para libertar. No céu, você não vai ser usado para pregar. Porque no céu, você só vai usufruir, você só vai aproveitar de tudo aquilo que você já fez. Você só vai estar ali realmente no descanso, aproveitando o seu Deus e falando, valeu a pena, combati o bom combate. Será que você pode dizer que você combateu o bom combate? Você está tão preocupado com o seu trabalho? Você está tão preocupado com as suas questões? Tudo isso é muito mais importante. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter o melhor trabalho. Você pode ter os filhos maravilhosos. Você pode ter tudo. Mas se o Senhor não for se o Senhor não estiver sustentando tudo, num piscar de olhos você perde tudo isso. Num piscar de olhos você aprende que isso não vale de nada. Você vai se encontrar numa situação onde você vai falar, meu Deus, a última coisa que eu queria era voltar para o meu trabalho. Eu queria era sair daqui e falar para todo mundo a bondade de Deus. Eu queria sair daqui e falar para todo mundo o que Deus pode fazer. Mas não espere momentos assim. Não precisa ser assim. Porque você tem alguém aqui que está te ensinando, que está te encorajando, que está te falando.
Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e que você peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me traz o discernimento. Em qual área que eu estou nessa questão, nesse impasse, desse 7º mergulho? Talvez você já saiba. Talvez não. Talvez de fato você tenha uma dúvida no seu pensamento. Mas que o Espírito Santo possa te trazer um discernimento nesse momento. Para que você não desista. O inimigo, ele vai tentar te paralisar todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. Ele vai tentar te paralisar, sim. Porém, você tem que se apegar ao fato de que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te deu uma palavra do que aquele que está tentando roubar a sua palavra. Que não é necessário ter mais de um Deus, só é necessário ter profeta. E você declarou que existe profeta ainda nessa terra. Você está agindo como um profeta de Deus. Você está agindo como um filho de Deus. Eu vejo tantas pessoas amarradas espiritualmente, emocionalmente. Vocês sabiam que o medo, a vergonha, sabe que o medo tem sido muito tolerado dentro da igreja hoje? Como assim, pastora? Eu não faço tal coisa porque eu tenho vergonha. Você tem vergonha ou você tem medo da exposição? Você tem medo de errar? Você tem medo de falhar? Você tem medo de se comprometer? Você tem medo de se comprometer com Cristo? Mas o medo, será que é uma arrogância? Que no fundo você sente, porque se eu errar, eu vou estar exposto. Então aquela arrogância, aquele cuidado com o ego te fazem o quê? Dar um passo para trás. Mas o Senhor continua esperando por você da mesma forma. O medo da rejeição. Quantas pessoas hoje têm medo de ser rejeitadas? Graças à internet hoje, que tudo você é rejeitado. Você respirou errado, você é rejeitado. E tantas pessoas que têm questões emocionais que trazem da infância com a questão de rejeição. E você se limita a viver coisas por conta da rejeição. E quantas pessoas cativas, porque muitas vezes o Espírito Santo nos mostra pessoas que ainda que estejam aqui, ainda que estejam cantando, ainda que estejam orando, estão cativas. Estão com resistência à palavra. O coração queimando pela palavra e a luta na mente, porque você está aqui, mas o seu pensamento está sendo dividido com inúmeras outras coisas que você está pensando. E aí você tem que lutar para o seu pensamento permanecer nesse lugar. Só que está na hora de nós entendermos que nós estamos em uma casa de cura. Mas nós precisamos querer ser curados. E nós precisamos querer ser curados para curar. Nós precisamos parar de ser egoístas, de achar que tudo é sobre nós. Nós precisamos sair desse raso de achar que eu vou no culto para cumprir tabela, para me sentir bem com Deus, para mostrar para Deus que eu sou um filho ou uma filha muito bom ou muito boa. Eu vou na igreja porque me faz bem, eu vou na igreja, talvez eu nem saiba responder o porquê eu vou na igreja. Você vem aqui, você tem que ter no seu radar, você tem que ter como foco. Eu vou à igreja porque primeiro de tudo eu preciso entregar alguma coisa para aquele que já me deu tudo. Eu vou na igreja porque eu quero ser tocado de uma maneira diferente, porque eu quero estar em comunhão, eu quero estar com o corpo, porque eu faço parte do corpo. Eu vou à igreja porque eu quero ser alimentado pela palavra que o Senhor vai derramar, porque eu quero entregar a minha adoração em forma de canção, porque eu quero entregar a minha adoração em forma de dízimo e oferta, porque eu quero entregar a minha adoração através de algum serviço que eu vá fazer. O sentido é completamente outro. A sua vida não pode continuar a mesma amanhã, sexta, sábado. Não pode. Por que parou no sábado? Porque no domingo você vai ser cheio de novo. E aí é que tá, e quantas pessoas pensam que se alimentando somente de domingo vai dar tudo certo? Não vai. É uma guerra desleal. Nós somos atacados 24 sul, 24, 7 sul, 7. E você espera que 1h30 do domingo vá te transformar? Você espera que 1h30 do domingo vá apagar tudo aquilo que você tem feito? Mas o Senhor te chama. Persista. Persista, assim como Naamã persistiu do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim até chegar no 7º. Persista, não pare, vai valer a pena. Vai valer a pena. Só que nós só vamos descobrir se nós permanecermos. Senão você vai ficar com aquela ideia de como será se eu tivesse feito.
E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse vivido? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. E eu peço, Espírito Santo, se manifeste para cada um. O Senhor sabe qual é a área onde cada um aqui está um pouco tendencioso a desistir. Mas, Espírito Santo, eu te peço nesse momento, renova as forças, abre a visão, abre a sabedoria, abre o discernimento, abre essas caixas e encha de sabedoria, discernimento, que eles estejam sensíveis à tua voz, sensíveis ao Espírito Santo, que eles possam entender que só acaba quando o Senhor dá a palavra final, não acaba no nosso cansaço, não acaba no nosso desânimo, não acaba nas palavras alheias, só acaba quando nós completamos aquilo que o Senhor nos mandou viver. Ah, Senhor, tira deles, Pai, tira deles tudo aquilo que limita eles de te ouvir, de te obedecer. Pai, tira toda a limitação, tira toda a arrogância e ego de pedir ajuda, de pedir um conselho, mesmo recebendo conselhos simples. Senhor, que eles possam entender que o simples ainda funciona. Pai, quantas pessoas aqui estão acostumadas a caminharem sozinhas, mas o Senhor diz que elas não precisam mais caminharem sozinhas, elas precisam caminhar com pessoas que são melhores do que elas, pessoas que você está apresentando, Senhor, para essas pessoas, porque elas estão sendo rodeadas de pessoas melhores, mas elas ainda estão se apegando a coisas tão pequenas, a pessoas que não vão acrescentar em nada. Então, Pai, eu te peço, abra o discernimento de cada um aqui nessa noite, que eles não saiam da mesma maneira como eles entraram. Pai, eu creio na cura, eu creio, Senhor, no direcionamento, eu creio no discernimento. Eu creio, Pai, que quando eles levantarem do 7º mergulho, eles verão tudo aquilo que o Senhor prometeu acontecendo. Pai, porque nós só iremos viver isso quando nós permanecermos e nós entendemos, Pai, que Deus só existe um e não precisa de mais de um Deus, precisa de profeta nessa terra, e que o Senhor ainda continua usando profetas, porque o Senhor ainda tem palavra, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda usa, o Senhor ainda direciona. Então, Pai, que as pessoas que estão recebendo coisas do Espírito Santo, que elas não aceitem, não se conformem em estar paradas, mas que elas comecem a derramar, que elas comecem a transbordar, que o Espírito Santo comece a conduzi-las. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, que as pessoas não saiam daqui retendo aquilo que elas deveriam transbordar, retendo aquilo que elas deveriam entregar. Ah, Espírito Santo, cuida do coração, cuida da alma. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, nós te agradecemos. Ah, Espírito Santo de Deus, alcance os corações cansados, os corações aflitos, os corações preocupados. Mas alcança também aqueles que estão vivendo já de modo automático. Ah, Senhor, tira eles dessa conformidade, tira eles desse lugar, que a religiosidade não os pegue, que a apatia não os pegue. Ah, Senhor, chegarão dias difíceis, Pai, e que nós não venhamos aprender através desses dias, porque o Senhor é um Deus tão bom que está derramando sobre nós direcionamento, conhecimento por esses dias. Então nós não precisamos esperar tempos difíceis, mais difíceis do que já estão. Senhor, abençoe cada um, que eles possam sair daqui cheios da tua presença, que eles possam sair daqui revoltados, porém revoltados com eles mesmos, revoltados com tudo que eles deixaram com que o inimigo fizesse na vida deles, mas eles vão sair daqui agora, Pai, revoltados, e eles não vão aceitar mais viver debaixo de nenhuma opressão do inimigo, eles não vão aceitar mais viver debaixo de nenhum medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor não nos chama para um espírito de medo, o Senhor nos chama para um espírito de coragem, o Senhor nos chama de fortes, o Senhor nos diz para sermos fortes e corajosos, e o Senhor estaria conosco todos os dias, em todas as situações. Então, Pai,
que o medo não nos roube o prazer de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Que a insegurança, que o receio, que o medo do achismo de outras pessoas não nos roube a decisão que o Senhor está nos pedindo. O Senhor tem pedido decisões para vocês. Tem pessoas em específico aqui que o Senhor tem te pedido direção. O Senhor tem te pedido uma posição, porque Ele te entregou um direcionamento, Ele te confiou algo, mas você ainda está com medo, você ainda está apegado ao que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, você ainda está apegado com coisas naturais, mas o Senhor diz: eu não sou um Deus natural, eu sou um Deus sobrenatural, eu sou um Deus soberano, eu sou um Deus que desconheço o impossível, eu sou um Deus de milagres, eu sou um Deus que tudo pode, eu sou o Deus que era, que é e que há de vir, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Pare de limitar Deus, pare de limitar a Deus, senão você nunca vai ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus tão bom, um Pai tão bom, que nos dá tantas oportunidades, que nos ensina, que nos corrige. E eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que essas pessoas saíram daqui transformadas, com uma mente renovada, fortalecidos, corações e almas que estavam cansadas, estão saindo daqui fortalecidos, arregaçando as mangas e dizendo: eu estou pronto, porque eu sei quem está comigo, e maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu não serei paralisado, eu não serei intimidado, e eu vou transbordar tudo aquilo que o Senhor está enchendo na minha vida. Ah, Senhor, como é maravilhosa a tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome cada um aqui nas tuas mãos e faça como o Senhor bem quer. Obrigada pelo privilégio de poder estar na tua casa, de estar na tua presença. Espírito Santo, nos ajuda a sermos aquelas pessoas melhores, pessoas que irão incentivar outras, pessoas que irão inspirar outras. Que nós sejamos essas pessoas, que primeiro aconteça em nós e depois através de nós, para que nós não venhamos ser pessoas mentirosas, mas que nós venhamos viver de coração, de verdade, que nós não precisemos nem mesmo falar tanto, porque as pessoas, ao olhar para a nossa vida, elas vão ver tantas coisas, tantos frutos, que será desnecessário o uso de palavras. Que o nosso abraço cure, que o nosso olhar cure, que a nossa bondade cure, que o fruto do Espírito seja maior na nossa vida do que o fruto da carne, que as obras da carne, que nós estejamos comprometidos em sermos verdadeiros cristãos nessa terra, que nós estejamos comprometidos em abrir mão de todo posicionamento mentiroso, de toda personalidade criada por conta de tantas coisas, mas que nós estejamos completamente comprometidos com a tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, porque teu é o reino, o poder, a glória, porque o Senhor é o Deus Pai poderoso, Príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, imutável, inabalável. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, no nome santo e poderoso de Jesus. E você que recebeu essa palavra, você pode aplaudir ao nome do Senhor, dando para Ele glória, glória a Deus, aleluia, e recebendo sobre a sua vida essa palavra. Essa palavra, como nós estamos dentro dessa série, uma casa de cura, é uma palavra que tem um poder de cura. Não só essa foi só a primeira. Imagina o que o Senhor tem preparado para nós nas próximas, amém? Que Deus abençoe vocês, igreja.